Bom dia a todos e todas. Quero agradecer muito o convite pela possibilidade de compartilhar aqui com vocês algumas reflexões sobre esse tema tão importante, tão central para compreender a conjuntura nacional e internacional. Quero agradecer também a possibilidade de partilhar a mesa com pessoas tão importantes, que são grandes referências na minha formação militante e intelectual. Não vou poder fazer mais muitas delongas aqui, porque 10 minutos realmente é um tempo muito curto para falar de um debate tão complexo, e escolhi fazer um recorte curto para tentar priorizar alguns elementos mais centrais para tratar desse tema, e vou logo respondendo à questão que nos foi colocada aqui no título dessa mesa, neoliberalismo morto, vivo ou zumbi. Eu vou, logo de cara, sendo bastante categórica ao afirmar que o neoliberalismo está bastante vivo. Embora tenha sido ensejado durante a pandemia, principalmente, que o neoliberalismo estaria agonizando, ou que a crise do capitalismo e a maior presença do Estado, principalmente nos países de capitalismo central, através da mobilização mais expansionista da política fiscal por si só, apontaria limites do neoliberalismo, a sua reversão por si só. Eu acho que o aumento dos gastos públicos ou a maior presença do Estado, principalmente nos países centrais, não significa, nem de longe, que o neoliberalismo estaria em suspensão ou estaria vivendo os seus últimos dias, porque o próprio manejo mais discricionário da política fiscal nesses países, sobretudo, nunca significou restrição do neoliberalismo, mas essa lógica de contração dos gastos públicos e redução do papel do Estado sempre foi uma cartilha muito mais aventada para a periferia capitalista, e seguiu sendo, do que para o centro. E outras iniciativas, como o Plano Biden e outras medidas de maior presença do Estado, não me parecem que, por si só, tenha representado um questionamento ao neoliberalismo como política econômica, e muito mais respondem a uma crise, sim, do capitalismo, uma crise, sim, do imperialismo estadunidense, que responde reajustando a sua forma, embora não modifique o seu conteúdo por excelência, que é a manutenção do seu Estado hegemônico, forte, principalmente barganhando e tentando eliminar concorrentes na disputa interestatal. Dito isso, quer dizer, que o neoliberalismo segue vivo, eu acho que é importante avaliar, e essa é uma tarefa que está por ser feita, que o neoliberalismo, assim como outros momentos de modificações com relação à forma de organização do capitalismo, passam também por fases. Eu acho que o que entrou em crise e foi fortemente solucionado dentro dos seus próprios marcos foi um tipo de neoliberalismo. Então, o neoliberalismo que passou por uma crise, e aí eu dataria do ano de 2008 para cá, foi o neoliberalismo, vamos dizer, tradicional. Até porque é muito difícil pensar que o neoliberalismo estaria sucumbindo, ou estaria entrando em crise, ou virando zumbi, sem que uma ausência, sem que um questionamento ou uma oposição ao neoliberalismo se fortalecesse na mesma medida. Quer dizer, experiências liberais ou de outras naturezas foram espremidas na medida em que existiam retaguardas ou existiam outras alternativas de modelo de gestão, seja do capitalismo ou de outros modos de produção, pujantes. Quer dizer, o neoliberalismo não me parece que vai deixar de existir ou vai deixar de ser a forma hegemônica de gestão do capitalismo pelas suas próprias contradições, sem que exista luta política, sem que exista organização dos trabalhadores numa ofensiva pela mudança do seu modo de gestão capitalista. E isso não me parece, portanto, que o neoliberalismo vá cair de maduro, sem que exista forte resistência. E eu acho que, embora existam movimentos antineoliberais importantes, eles ainda não são suficientemente organizados a ponto de colocar o neoliberalismo contra a parede, de gestar formas alternativas de condução capitalista e mesmo, sobretudo, formas de condução política anticapitalista, de uma perspectiva de uma mudança revolucionária. Isso é uma constatação, não é o meu desejo, que fique claro.
Então, eu acho que o que entrou em crise é o neoliberalismo, vamos dizer, cosmopolita, aquele neoliberalismo que era liberal na economia, mas também liberal na política, né? Um neoliberalismo, vamos dizer, que talvez no Brasil seja muito caracterizado pelo que era o PSDB. Né? Um neoliberalismo liberal na economia, com um certo respeito aos direitos humanos, ainda muito entre aspas, né? Com certo, ou como diria a Eliane Castanhede, né? Um neoliberalismo cheiroso, que come de garfo e faca. Esse neoliberalismo ele não conseguiu sustentar algo que é próprio do capitalismo e que é, inclusive, funcional ao capitalismo, né? Trazendo Marx aqui ao debate, que são as crises, né, que são próprias do modo de produção capitalista. Essas crises não são só próprias, mas elas têm uma funcionalidade no capitalismo. Elas, ao desorganizarem, né, a estrutura social, elas possibilitam a reorganização do capitalismo num patamar qualitativamente superior de acumulação. Acontece que a crise de 2008 ela ainda não cumpriu, vamos dizer, o seu desígnio. E aquele neoliberalismo tradicional não foi capaz de retomar a taxa de lucro e acumulação nos patamares anteriores ao seu processamento. Portanto, é aquele neoliberalismo que entrou em crise. E ele foi rapidamente substituído por um outro tipo, também neoliberal, que é esse neoliberalismo, talvez que nos falte adjetivos ainda, mas que é um neoliberalismo mais autoritário, ultra-neoliberal, um neoliberalismo liberal na economia e profundamente autoritário nos valores, na política. 7 minutos. Isso, portanto, não é uma especificidade brasileira do Bolsonaro, mas aconteceu na Polônia, na Turquia, nos Estados Unidos, na Inglaterra. É um neoliberalismo que compreende, dá sentido à crise capitalista a partir da construção de inimigos comuns internos, né? Internos e externos. Né? Externos, a China e parte, né, do leste asiático, e internos a partir dos imigrantes, que roubam os nossos empregos, dos negros, das mulheres, que agora reivindicam um conjunto de direitos sociais importantes, dos chineses que roubaram os empregos tradicionalmente vinculados aos setores médios. Esse neoliberalismo entrega, do ponto de vista interno, uma certa justificativa de por que a vida das pessoas está pior nesse momento, e entrega para o capitalismo melhores possibilidades de retomada da sua taxa de lucro, mediante uma série de políticas econômicas, mas também desse debate também não menos importante, que é do ponto de vista subjetivo. E eu diria que isso, para finalizar, é muito importante e torna vivo o neoliberalismo, e mesmo a partir, ou mesmo experienciando essas experiências de neoliberalismo autoritário, elas não se findam nas suas experiências desastrosas. E me parece que estão mais vivas e que podem retornar, como é o caso dos Estados Unidos, e é também o caso do Brasil, que, veja, Bolsonaro perde as eleições passando por um desastre, né, pandêmico, uma gestão bastante desastrada do ponto de vista de salvar vidas e salvar a economia, mas perde por uma margem muito pequena de votos. E aí é um pouco a tese que eu quero deixar como hipótese para reflexão aqui. O neoliberalismo autoritário, o neoliberalismo mais vinculado à extrema-direita e ao seu discurso de construção de inimigos comuns internos e de inimigos externos, ela dá uma resposta, e ela dá principalmente uma resposta que é de passado, né, de retorno ao passado, mas que é de futuro, que a gente não entrega. E aí eu quero finalizar dizendo, havia uma promessa no liberalismo, né, uma promessa capitalista de que as gerações futuras viveriam melhor que as gerações passadas. E isso aconteceu durante muito tempo. Dos anos 40 para cá, as sucessivas gerações viveram melhor do que as gerações passadas, seja pelo simples elemento da transição rural-urbana, seja pelo avanço das forças produtivas. Essa talvez seja a primeira vez que as gerações futuras vivem pior que que a nossa geração vive pior que a geração dos nossos pais. A nossa, que em grande medida foi a primeira geração que entrou nas universidades, vive, seja de problemas de saúde mental significativos, vive na insegurança,
da possibilidade de nunca ingressar no mercado de trabalho, de não ter aposentadoria, de nunca comprar casa própria, e olha para os nossos pais e pensa que talvez com 50 anos a gente volte a morar na casa deles porque a gente não tem nada. A ausência de uma perspectiva de futuro é muito dilacerante para uma juventude que hoje vive essa crise, que é uma crise capitalista, mas é que é uma crise de ausência de uma esperança de uma vida melhor. A extrema-direita desse neoliberalismo autoritário captura isso. E o nosso discurso, a nossa esquerda, não entrega futuro. Mesmo do ponto de vista demagógico, a gente entrega estabilidade. Seja uma estabilidade, né, num patamar relativamente mediano, mas que não atende mais às necessidades de uma juventude que hoje vota no Milei, que hoje vota nessas candidaturas à extrema-direita, porque elas entregam uma promessa, ainda que não realizável, assim como as igrejas evangélicas, entregam algo que ninguém nunca vai poder constatar ser verdadeiro, que é uma vida eterna após morte, mas entrega algo que é possível se ancorar. E hoje a gente não entrega nada. A gente entrega a possibilidade de viver como a gente está, e a gente vive numa bosta, do ponto de vista do que a gente esperanceia, né, para daqui para frente. Então, para finalizar, é isso. Eu acho que há muita força e há muita vivacidade no neoliberalismo vinculado à extrema-direita, porque se entrega a promessa de vamos mudar tudo que está aí. E mudar tudo que está aí pode parecer vazio, mas é mobilizador. E em momentos de polarização social e de desesperança com relação ao presente, mudar tudo que está aí, apesar de não dizer nada, mexe num lugar subjetivo que nós, economistas, costumamos não avaliar com qualidade, mas eu acho que tem que comparecer mais nas nossas análises estatísticas e quantitativas como um elemento também que explica essas mudanças mais gerais. Desculpa ter me alongado, essa é a minha contribuição para o debate. Quero dialogar com um elemento que o Pedro Paulo trouxe e apontar que o neoliberalismo chega no Brasil num período de uma confluência de elementos, né? Ele chega num período de crise, ele chega num período de abertura comercial e financeira, ele chega num período de fim, né, do que foi a retaguarda tanto política quanto ideológica da União Soviética e das experiências com vários limites, mas o que foi o socialismo real. Então, ele chega num período em que há um desgaste subjetivo e também objetivo das experiências de fortalecimento dos estados nacionais periféricos. E ele chega num período em que o imperialismo estadunidense deixa de ser relativamente leniente com a política econômica mais autônoma e desenvolvimentista dos estados periféricos, até porque estava muito ocupado com as suas próprias tensões internas, e passa a ser muito mais interventor do ponto de vista do cerceamento, né, para lembrar uma expressão que o falecido Wilson Cano falava muito, do cerceamento das margens de manobra pelas quais a periferia capitalista dispôs durante um certo período para lograr um desenvolvimento de caráter mais autônomo. Então, o neoliberalismo ele faz um grande estrago, e embora eu advogue que os governos Lula e Dilma não tenham sido neoliberais, eles foram governos que transcorreram num período de capitalismo neoliberal. Portanto, foram cerceados e constrangidos por um capitalismo, por uma experiência não neoliberal, numa fase neoliberal do capitalismo. E, embora não tenham sido neoliberais, também não foram anti-neoliberais, o que também colocou limites, né, no esgarçamento dessa experiência. E a Lava Jato, o governo Temer, o governo Bolsonaro, estes sim aprofundaram o neoliberalismo com bastante radicalidade, e hoje eu aponto, e estou absolutamente convencida com o Boito, de que passou sim por uma tensão política e precisou, inclusive, abrir mão, né, do progressismo cultural e se aliar a setores mais instáveis do neofascismo, mas estou absolutamente convencida de que o neoliberalismo está vivo, porque ele ousou ser radical e destruir grande parte dos elementos que ainda sobravam de manejo do Estado para lograr uma alternativa de maior desenvolvimento social.
Então, a Lava Jato, né, do ponto de vista subjetivo, levou a uma grande criminalização da política, do gasto público, do exercício da política, né, mais discricionária, do comando político, e, por outro lado, houve uma grande desestruturação dos instrumentos que permitem aos governantes, ou seja, naqueles que a gente vota, inclusive do ponto de vista democrático, de fazerem política nesse país. Seja, né, os gastos públicos, que agora estão não mais constitucionalizados, mas amarrados em lei, as empresas estatais, com a lei das estatais, a privatização, né, a perda de instrumentos reais, a própria perda do instrumento da taxa de juros, né, no caso de onde eu estou, no BNDES. Então, assim, não quero, né, obviamente, ser aqui a última fala a mais pessimista, mas o neoliberalismo, sim, conseguiu desestruturar e nos desfazer de instrumentos e ganhar, né, e não é muito do nada que a nossa classe trabalhadora hoje se comporte dessa forma, porque nós também temos muita responsabilidade. E eu terminaria dizendo que, inclusive, as esquerdas, né, a europeia, sobretudo, mas também a brasileira, nós também somos produto e a gente também internalizou grande parte dos valores e pautas neoliberais. E essa é também uma autocrítica coletiva de que o neoliberalismo ele está tão vivo que nós também, em grande medida, as nossas pautas políticas, elas dialogam com esse ideário rebaixado que o neoliberalismo nos coloca como o horizonte do possível. Então, não quero que ninguém saia daqui pessimista, mas eu quero que esse diagnóstico sirva para que a gente também radicalize um pouco mais a nossa forma de organização e compreenda a nossa classe trabalhadora e a nossa realidade, para que a gente seja capaz de olhar mais para frente do que para o passado e readequar os instrumentos, a nossa esquerda, as nossas organizações, para ser capaz de gestar uma ideia de futuro onde caiba mais o comum, onde caiba mais o fortalecimento do Estado, onde caiba mais os direitos universais e menos o corporativismo, menos o planinho de saúde do sindicato tal, a pauta corporativa salarial e tal. Mas eu acho que romper também com a subjetividade do neoliberalismo é fortalecer aquilo que a gente tem de comum, de direito universal, de prática universal e coletiva. Eu acho que isso tem mais condição, né, num ambiente de desesperança, de ser mobilizador e portador de futuro do que aquilo que a gente fazia lá atrás, que teve importância lá atrás, mas que eu acho que agora, para que a gente, né, volte a ser influência e referência da classe trabalhadora, vai nos exigir mais criatividade e ousadia e coragem. Com essa nota otimista, eu peço a todos que lutem para matar o neoliberalismo. Obrigado.